vocês podem conferir, vocês podem conferir todas elas lá no meu canal, certo? Santiago Pontes. Eu sei que tem gente que não tá nem aí assim para a escola, né? Mas nunca é tarde para começar a se preocupar, viu, gente? Próximo ano, ano de Enem, ano de vestibular. E tendo essa preocupação com vocês, desde o início do ano eu comecei a gravar as minhas aulas, então todos os conteúdos estão lá disponíveis para vocês, caso vocês percam alguma aula. É muito importante que vocês assistam ao vivo, né? Até na semana passada rolou meio que uma pequena treta aí no grupo por conta de um comentário que eu achei normal, né? A respeito aí das aulas e tal. Não foi nenhuma treta, foi mais uma reflexão, um debate reflexivo, né? Mas eu gravo essas aulas para que vocês possam ter acesso a elas depois, numa revisão, ou caso vocês precisem faltar um dia, vocês possam acessar, tá bom? Então, quem tiver perdido alguma aula, quem por algum motivo precisar faltar, ou quem quiser revisar, assistir a aula novamente, vocês podem ir lá no meu canal do YouTube, que lá está disponível desde o início do ano todas as aulas, para que vocês não se percam, ok? No terceiro ano, vai ser muito legal, porque vocês podem entrar no canal, olhar as aulas dos primeiros anos e revisar os conteúdos, entendeu? Então, é algo que eu classifico também como muito positivo. Deixa eu ver aqui. Então, vou começar aqui a compartilhar a tela. Se alguém ficar implorando aí para entrar, vocês me avisam, mas já se passaram 15 minutos, né? Eu acho que já é um tempinho bom para esperar, né? Até demais. Então, galera, nós estamos vendo aqui a terceira escola do período helenístico, né? Lembrando que o período helenístico é aquele período onde tem início, né? Na Grécia Antiga, a partir da invasão de Alexandre o Grande, a cidade de Atenas. A gente viu que a cidade de Atenas, ela estava num processo assim muito grande de prosperidade, e a partir da invasão de Alexandre, ela entra num processo de decadência, né? Decadência econômica, cultural, política, mas principalmente filosófica. As pessoas, elas desenvolvem novos hábitos, novos comportamentos, e os filósofos, eles ficam com medo, né? Alguns viram escravos, outros fogem, e alguns poucos decidem ficar. Esses que decidem ficar, eles vão desenvolver uma filosofia muito mais individualista do que uma filosofia coletivista. É uma filosofia que vai se preocupar muito mais com o eu, né, do que com qualquer outra coisa. Então, nesse período vão surgir aí 4 escolas filosóficas. Até agora nós estudamos 2,5, né? Nós estudamos o estoicismo, que é a escola filosófica fundada por Zenão, mas que teve aí Sêneca, Marco Aurélio como filósofos importantes, que é aquela escola que vai pregar um pouco a respeito do destino, da aceitação do destino, né? A gente controla somente uma parte da nossa vida, a gente não controla tudo, vocês já devem ter percebido isso. Existem coisas que a gente controla, existem coisas que a gente não controla. Então a gente deve se preocupar somente com as que a gente controla. As outras a gente deixa que aconteçam, a gente aceita. Estudamos também o epicurismo, que é aquela escola filosófica fundada por Epicuro, que diz que para a gente ser feliz nós temos que satisfazer os nossos prazeres. Porém, a palavra prazer não é entendida no sentido comum, é entendida muito mais como abstenção. Quando eu deixo de satisfazer algumas necessidades, principalmente ligadas aos exageros e aos bens materiais, e passo a viver uma vida simples. Enquanto menos eu me acostumar a viver, melhor. Mais ou menos isso que fala o epicurismo. Se você perdeu alguma dessas aulas, você pode voltar lá e assistir no canal. E aí, já está com umas 2 aulas, mais ou menos, que a gente está no pirronismo. Pirronismo, a terceira escola do período helenístico, que também pode ser chamado de período pós-socrático.
O pirronismo, pessoal, fazendo aqui uma pequena revisão, né, do que a gente já viu, o pirronismo foi fundado, né, é uma escola filosófica fundada por Pirro, filósofo Pirro, e que tem como principal ideia a, a noção de que não existe certeza na vida, de que não existe nenhuma verdade. O pirronismo, ele, na verdade, ele pode ser chamado também de ceticismo. E o que é que significa ceticismo? Ceticismo é a não crença na verdade. Cético ou cética é aquela pessoa que não acredita em nada, aquela pessoa que não tem uma verdade para confiar. É uma pessoa que aprendeu a duvidar de tudo e de todos. Entende? Não é uma pessoa que acredita em Deus, não é uma pessoa que acredita na ciência, não é uma pessoa que acredita nos partidos políticos, é uma pessoa que não acredita em nada. É uma pessoa que acredita somente que a dúvida é o único meio pelo qual a gente pode sobreviver nesse mundo. Né? Percebam que toda vez, praticamente toda vez, que a gente. O Carlos está perguntando se isso é bom, né? Se é bom ou se não é, Carlos, eu não sei te dizer assim com 100% de certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo também que sempre que a gente deposita demais, sempre que a gente deposita certeza demais em algo, a gente se frustra, a gente quebra a cara. Percebe que pessoas que confiam demais em outras, certo? Pessoas que confiam demais, que confiam quase cegamente em outras, geralmente são as pessoas que mais se decepcionam na vida, né? Quando você confia muito em alguém, quando você considera que tudo que aquele alguém fala é verdade, você tem uma chance maior de se frustrar. Então, na realidade, a postura... Hã? Pode falar. Eu sou essa pessoa que confia mais Hum? nos outros. Pois é. Tem uma chance muito grande, né, Brian, de quebrar a cara, porque a gente sabe que as pessoas, elas não são boas na sua totalidade. Existe uma parte muito grande em nós que é ruim, uma parte muito grande em nós que é efêmera, que é momentânea, que é passageira. Uma hora a gente afirma uma coisa, outra hora a gente afirma outra. Tem hora que a gente diz que nunca vai fazer determinada coisa e logo em seguida está fazendo. Né? Então, nós seres humanos não somos confiáveis. Se nós não somos confiáveis, significa dizer que a gente não pode sair por aí acreditando em tudo. É exatamente isso que o pirronismo vai pregar, que o ceticismo vai pregar, que não existe verdade, não existe certo ou errado, não existe bem ou mal. O que existe é o ser humano jogado no mundo, tendo que fazer escolhas. E aí ele vai ter que se adaptar para fazer essas escolhas, para viver bem. Mas o importante, de acordo com o pirronismo, a coisa mais importante é não ter certeza de nada, é duvidar de tudo, é não depositar a sua confiança em nada, ok? Isso nós já vimos nas aulas anteriores. E aí o pirronismo, pessoal, ele vai dividir essa ideia de que nós não podemos acreditar em nada em alguns argumentos. Basicamente, ó, 4 argumentos. Até agora a gente viu 2, ok? O primeiro argumento é o argumento de que a gente não pode afirmar nem negar nada sobre qualquer coisa. Olha só, a gente não pode nem afirmar, nem negar nada sobre qualquer coisa. Aí você pergunta, mas por que, professor? A gente não pode falar de jeito nenhum. Para o pirronismo, a gente pode falar, mas a gente tem que ter em mente que grande parte das coisas que a gente fala sem conhecimento de causa. Uma das coisas que eu perguntei nas aulas passadas era se a gente era capaz de conhecer outra pessoa 100%. Vocês me disseram que não, que é impossível. Uma outra coisa que eu perguntei foi se a gente é capaz de conhecer a nós mesmos 100%.
Vocês também disseram que não. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: se eu não posso conhecer o outro 100%, se eu não posso conhecer a mim mesmo 100%, eu não posso nem afirmar, nem negar nada sobre o outro. E eu não posso nem afirmar, nem negar nada sobre mim mesmo. Ok? Então, eu devo levar uma vida mais despretensiosa. Se alguém me pergunta, Santiago, o que é que tu sabe aí? O que é que tu acha aí da Fabiana? Eu simplesmente não vou falar nada. Porque pode ser que ao falar aquilo que eu penso da Fabiana, pode ser que na realidade a Fabiana não seja aquilo que eu estou falando que ela é. Então eu posso provocar aí uma mentira, posso provocar uma informação errada a respeito da Fabiana. Então perceba que o pirronismo está dizendo o seguinte: não se deve ter nem emitir qualquer julgamento sobre coisa alguma. Nada se deve afirmar ou negar sobre quaisquer fatos, seres ou objetos, pois o intelecto humano é limitado e incapaz de chegar à verdade sobre qualquer coisa. Então, se a gente não é capaz de conhecer algo ou alguém 100%, eu não posso sair por aí afirmando coisas sobre esse algo ou alguém. Eu só devo me referir àquilo que eu tenho 100% de certeza. Aquilo que eu não tenho 100% de certeza, ó, eu me calo. Sabe aquelas fofocas que surgem? A gente que é cidade pequena, a gente está muito acostumado a uma fofoca, né? Às vezes a fofoca é até sobre a gente, e aí é pior. Mas quando é com os outros, parece que a gente tem prazer de espalhar, né? Mas o que é a fofoca, que hoje em dia as pessoas chamaram de fake news, né? Deram esse nome mais bonito, mas é praticamente a mesma coisa. O que é a fofoca, pessoal? Se não o repasse de uma informação que você não tem certeza. A fofoca é o repasse de uma informação que você não tem certeza. Geralmente você não viu, você não ouviu, você não estava presente. Alguém lhe falou. E aí você simplesmente repassa. Né? Só que muitas vezes isso que você repassa não é verdadeiro. E é aí que está o problema. Então, o pirronismo ele vai dizer: se você realmente não sabe daquilo, não fale nada. Não fale nada. Não emita juízo. Pode falar, Evelyn. É, e fora que além, né, da pessoa não ouvir e ainda falar, e às vezes ainda aumenta, né? Aumenta, botando mais coisa ainda pra botar mais fogo ainda na mentira. Eu não sei qual é o pior, se é aumentar ou é inventar. Porque nos dois casos, né, Evelyn, a pessoa que está ali envolvida, ela sofre demais. Sofre demais. Eu já fiz muita fofoca, mas também já fui alvo de várias, de várias. Pode falar. Acho que quem levantou a mão foi Santiago, aceitou o Gabriel aí da turma, por favor. na hora, meu chão. Tá aceito. Pensei que tu ia comentar aqui as paradas, Cláudio. Tio, eu sempre gostei de uma fofoca, sabe? Uhum. Todo mundo gosta de uma fofoca. Mas tem certos momentos que a gente tenta ajudar as pessoas e acaba sobrando pra gente, sabe? Aí, por conta disso, eu tô me afastando de muita fofoca. Só gosto de fofoca do BBB agora. Pronto. Pois é, uma vez, cara, eu acho que eu não sei se eu já contei essa história, mas uma vez eu tava correndo na beira-mar, fui correr na beira-mar, e eu vi uma amiga, aliás, uma namorada de um amigo se pegando com outro cara. E aí eu fui falar para ele, né, depois de refletir muito, e sobrou para mim. O cara disse que era mentira, que não sei o quê. E aí eu preferi ficar na minha. Depois o cara descobriu por ele mesmo, né, que a menina realmente estava traindo ele.
Mas aí ele veio atrás, me pedir desculpa, disse que eu estava certo e tal, mas eu não aceitei muito não, sabe? Porque eu acho que eu acho que quando você tem uma amizade assim de muito tempo, você não pode trocar ela por, sei lá, por uma paixão, né? A gente conhece muita gente que, sei lá, começa a namorar, some, abandona os amigos, digamos assim. Não é coisa de ciúme, não. É questão mesmo de valores. Você tem ali uma amizade de 10 anos, você conhece a pessoa há Ah, 10 anos. professor, quando acontece isso comigo, eu já falo logo pra pessoa. Tá pensando que eu sou caso de reabilitação? É pra tu me largar a minha amizade quando começar a namorar e quando termina, a gente volta a falar com tá pensando que eu sou caso de reabilitação? É isto? A pessoa, não, não quer. Pois é. Pois tudo bem. E às vezes tem ali uma amizade de 10 anos, né? E aí a pessoa Tio, prefere brigar com um amigo de 10 anos do que acreditar ali na pessoa que conhece há pouco mais de um mês ou dois, né? Pode falar, Lu. perdão aí por cortar o senhor. É, porque assim, eu tenho muitos amigos homens. E todos eles namoram, só a única que não namora do meu grupinho. Aí, triste, né, pra mim? Aí, eu digo muito pra eles, a partir do momento que vocês forem se afastando, eu vou só observando. Mas, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, namoro passa. Namoro é só momento, aquilo só é de momento, ficante é só por momento, mas amizade fica. Principalmente naqueles momentos quando vocês terminam ou quando vocês precisam da ajuda. E tem muita gente que vocês sabem que só dizem que são seu amigo, mas quando precisa, não tá lá para lhe acolher. E isso eu observo muito e digo muito para eles. Aí é a vida, né? Tanto se afastando de mim, eu tô só observando. Aí quando for tarde demais, não vão ter mais nem minha amizade e vão querer E não recuperar de namoro. volta. Perde tudo, né? Fica sem amigo e sem namorado, né? Mas Triste. é isso, né? E perceba que o Pirro de Élida, né? Ele vai falar isso há quase 400, aliás, há uns 200, 300 anos antes de Cristo, né? Então é alguém que falou algo há muito tempo, mas que continua servindo para a gente. Ou seja, se a gente não tem certeza de uma coisa, a gente não deve sair por aí falando dessa coisa. A gente deve ficar na nossa, que a gente vai evitar muito conflito, muito constrangimento. O segundo aspecto da filosofia do Pirro é a seguinte: a gente não pode achar que porque uma coisa aconteceu da mesma forma no passado, essa coisa vai continuar acontecendo da mesma forma no futuro, certo? A gente não pode sofrer esse engano de achar que uma coisa vai durar para sempre, de achar que uma coisa vai ser da mesma forma sempre. A gente é iludido pelos nossos hábitos, de acordo com o Pirro. E ele até dá o exemplo que a gente falou na aula passada. Eu perguntei para vocês se era possível garantir que o sol iria nascer amanhã, né? A resposta que o Pirro dá é não. A gente não pode garantir que o sol ele vai nascer amanhã. Agora, em nós existe um hábito de ver o sol nascer, de saber que o sol vai nascer todo dia, porque ele, desde do dia que a gente nasceu, que ele vem nascendo também, né? Todo dia o sol nasce. Então a gente pensa, bem, se o sol nasceu todo dia até hoje, significa então que amanhã ele vai nascer de novo. Mas não necessariamente. Não tem como a gente garantir isso. Você Do pode mesmo, estar explodindo agora mesmo, né, professor? infelizmente, né? E isso serve não só para os fenômenos da natureza. Não é porque uma coisa sempre aconteceu que ela vai continuar acontecendo. Né? Isso serve também para as nossas relações pessoais, né? Enfim, serve para muita coisa, né? Você tentando fazer aqui um paralelo com uma coisa bem simples do nosso cotidiano, futebol, por exemplo. A galera aí que assiste, que acompanha futebol. Eu vejo muito, por exemplo, os torcedores do Flamengo, né, estão muito animados, estão muito felizes,
porque o time está voando, o time está lá em cima, está ganhando quase tudo, né? Mas não pense que isso vai ser para sempre, porque num passado não muito distante, o time do Flamengo era horrível, né? E aí tá com mais ou menos uns 3 anos que o time voltou a ser bom novamente e está ganhando tudo, né? Que time? Mas a gente não pode também ficar iludido de achar que porque está sendo desse jeito agora vai ser para sempre. Então, o segundo conselho que o Pirro nos dá é o seguinte: a gente não pode se iludir com as coisas que acontecem de maneira repetida. A gente não pode se iludir com os nossos hábitos. A gente não pode dizer que só porque uma coisa sempre foi de um jeito, a gente não pode dizer que ela vai ser desse jeito para sempre. Nós temos que compreender que não existe certeza. O que existe é uma probabilidade, certo? Vamos prestar atenção. Ó. Então, eu não posso garantir que o sol vai nascer amanhã. É provável que ele nasça, mas eu não posso garantir com 100% de certeza. Por quê? Porque as coisas mudam, as coisas se transformam, as coisas são instáveis, as coisas são temporárias, né? As coisas acontecem de acordo com o que elas têm que acontecer, beleza? Então, o segundo argumento é o seguinte: não podemos confiar no hábito. Não é porque uma coisa foi de um jeito no passado que ela vai ser da mesma forma no futuro. Às vezes as coisas mudam. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá de boas por enquanto? Não, até agora não. Pois é, né? Isso aí. Terceiro ponto da filosofia de Pirro. Fala o seguinte, ó. Que é, Tainá? Quer que tu diz não, meu irmão? Tainá? Quer que tu diz não, criatura? Ah, sim. Fico doidinho aqui com esses comentários, mas vai dar certo. Então, ó, terceiro ponto da filosofia de Pirro. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção, vamos fazer as anotações, pessoal, que é importante, beleza? Terceiro ponto. Vou ler aqui do slide. Fala o seguinte: deve-se sempre distinguir ou diferenciar os fenômenos e as causas incognoscíveis, isto é, os motivos que fazem algo acontecer, dos quais nada se sabe sobre tais motivos, pois estão além da capacidade intelectual do homem. Toma-se o seguinte exemplo: sinto o sabor de uma fruta, mas não consigo compreender o porquê de ter essa sensação. Qual é o relacionamento que existe entre a natureza e a sensação que meu paladar capta? Deve, pois, o homem contentar-se em compreender todo o possível sobre aquela fruta, mas esquecer o porquê do gosto da mesma e o porquê dela existir. Então, esse terceiro argumento, em resumo, pessoal, ele se parece muito com a filosofia estoica. Ele vai dizer o seguinte: a gente só deve se preocupar com aquilo que é prático, com aquilo que vai fazer algum efeito na minha vida, aquilo que me serve de alguma coisa. Porque às vezes a gente se dedica a pensar, às vezes a gente dedica tempo a respeito de algumas coisas que não nos servem de nada. Às vezes a gente perde muito tempo pensando em coisas que não nos acrescentam, que não melhoram nossa vida. Por exemplo, tem muita gente que desperdiça o tempo com coisas fúteis, sei lá, videogame. Não que seja algo totalmente errado, mas você
depositar uma grande parcela da sua vida fazendo coisas que são inúteis, que vantagem você tem disso? Qual é a vantagem? Ou então ficar discutindo, sei lá, sobre qual foi a origem humana. Se foi Deus que fez a gente ou se a gente surgiu do Big Bang. O Pirro vai perguntar: qual é a diferença que faz se a gente veio de Deus ou se a gente veio do Big Bang? O que importa é que a gente está vivo e o que importa também é o que a gente vai fazer enquanto a gente está vivo, porque vai chegar um dia que a gente vai morrer. E aí, de que serviu tanta discussão? Então nós, pessoal, de acordo com o pirronismo, temos que nos preocupar com aquilo que a gente pode compreender, né? A nossa mente ela é limitada. Tem coisas que a gente nunca vai entender. Então essas coisas que a gente nunca vai entender, a gente deixa para lá, porque a gente vive melhor dessa forma, sabe? A gente vive menos preocupado. E aí a gente vai se importando com coisas práticas. Por exemplo, com o que ter o que comer. A gente se preocupa em desfrutar da natureza. A gente tem um alimento, enfim, a gente se preocupa com coisas práticas, a gente não fica se preocupando com coisas muito abstratas ou com coisas que não vão interferir de jeito nenhum na nossa vida. Eu costumo dizer que, voltando aqui ao assunto dos amigos, né? Amigo é uma segunda família, só que uma família que a gente escolhe, né? A nossa família a gente não escolhe. Quando a gente nasce, eles já estão lá, né? Mas os amigos, eles, a gente escolhe. A gente escolhe os amigos que a gente quer ter, né? A gente escolhe os amigos que a gente quer deixar de ter. E também é uma dica muito interessante para vocês. Se aproximar de pessoas que, de alguma maneira, vão acrescentar algo na vida de vocês. O que é que adianta você se aproximar de alguém que não te acrescenta em nada? Não é se aproximar de alguém por interesse, né? Mas você tem que ter em mente que certas pessoas vão te puxar para baixo. Então, para complementar aí o terceiro argumento, só se preocupe com aquilo que vai interferir na sua vida. Tenha em mente que você precisa ter conhecimentos práticos. Se aproxime de pessoas que vão lhe ensinar algo. Se aproxime de pessoas que vão te elevar, né? Fuja daquilo que não faz sentido. Fuja daquilo que é difícil demais. Aquilo que é difícil, as pessoas costumam dizer que aquilo que é fácil demais é ruim, porque vai embora, vai rápido, né? Aquilo que vem fácil, vai fácil. Mas aquilo que é difícil demais também dá uma preguiça. Não sei se vocês sentem isso. Aquilo que é muito difícil dá uma preguiça que às vezes você deixa de querer porque é muito difícil. Né? E é exatamente esse conselho que o Pirro dá. Se é muito fácil, vai lá e aproveita enquanto dá. Se é difícil demais, sai fora, não perde seu tempo, vai atrás de coisas mais práticas, tá certo? Você vai viver muito melhor, você vai ver. Por último, pessoal, o Pirro vai dizer o seguinte, ó: tendo, portanto, o ser humano conseguido focalizar seus esforços apenas naquilo que pode compreender e se abstendo de ter e de omitir julgamentos, é certo que chegará ao estado de completa indiferença, ou ataraxia em grego, ou nirvana do hindu, né? Em que nada mais o afetará, seja bom ou ruim, alcançar a paz de espírito, que para Pirro é a verdadeira felicidade. Aí eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui. Ó. Estão observando aí essa imagem? Aqui a gente tem um morador de rua, certo? Morador de rua. Aqui a gente tem um indivíduo qualquer que está passando. E esse indivíduo aqui que está de preto,
esse indivíduo que está de preto? É aquilo que o pirronismo quer que a gente desenvolva, que é o que ele chama de indiferença. Olhando para a imagem, vocês conseguiriam definir o que é a indiferença? Alguém saberia definir? Olhando para Indiferença ou indiferença? indiferença, ó. Indiferença. Indiferença são pessoas diferentes, tipo, que não têm as mesmas personalidades, essas coisas. Não. Olhando aqui para a imagem. Indiferença não ligar, tipo, tanto faz, etc. Exatamente, Bia. Indiferença é você, ó, não tá nem aí. Não tá nem aí. Seja para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. No caso, você tem aqui um mendigo, certo? Na imagem. Aí você tem uma pessoa que aparentemente é uma pessoa bem mais sucedida do que o mendigo. Essa pessoa, se ela der dinheiro para o mendigo, vai mudar a situação do mendigo? Sim ou não? Tipo, não vai tirar ele da pobreza extrema, mas vai ajudar ali um pouquinho. Vai ajudar um pouquinho, né? Mas não vai ajudar 100%. E aí, isso pode gerar em algumas pessoas o quê? Angústia. Assim, poxa, eu vou dar R$ 2 para esse mendigo, ele vai comprar alguma coisa para comer, mas já já ele vai estar com fome de novo. Isso não gera uma certa angústia na gente? Né, de você não conseguir ajudar alguém 100%. Professor, eu me sinto assim como um animalzinho. Pronto. Sabe o que é que o pirro, ele vai te aconselhar a fazer para que tu não se sinta mais assim? Desenvolve indiferença. Ou seja, aprende a não ligar para esses problemas que existem. Ah, então eu não sigo Entendeu? essa lei do pirronismo, não, viu? Pois é. É esse homem de preto que está virando a cabeça desse outro homem é o que seria a indiferença. A indiferença. Agora perceba que o pirro ele vai nos aconselhar a ter a indiferença, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Então, antes que vocês digam que o pirro ele está sendo muito cruel, e exatamente, Keliane, ele está dizendo que a gente não ligue, que a gente não esteja nem aí, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Porque isso impede, primeiro, da gente ter angústia, e segundo, isso impede também da gente criar expectativa demais nas coisas. Porque às vezes quando a gente está feliz, a gente fica feliz demais, fica deslumbrado. Tipo quando a gente está apaixonado, fica cego do juízo. E aí, às vezes, quando a gente está triste também, a gente, Ave Maria, transforma um copo d'água numa tempestade. Né? E aí, o que o pirronismo está dizendo é que nem uma coisa nem outra. Aconteceu uma coisa boa, beleza. Aconteceu uma coisa ruim, beleza. Tem alguém me perguntando sobre outro alguém, o que é que eu acho desse outro alguém? Não falo nada. Entende? Eu nem falo das pessoas, eu não emito juízos, para mim não existe certo ou errado, eu não acredito em nada, não tenho certeza de nada. Eu simplesmente vou vivendo minha vida da melhor forma possível, sem ter preocupação nenhuma. Sabe como é o nome disso? Ataraxia. A ataraxia é você viver bem na medida em que você aprende a não estar nem aí para nada, a não confiar em nada, a não confiar em ninguém, a não falar de ninguém, certo? Isso é o pirronismo. Uma vida onde você alcança a paz de espírito e a felicidade através do desenvolvimento da indiferença. Deu para entender, gente? Deu. Deu, pessoal. Vocês acham que vocês conseguiriam ser praticantes do pirronismo?
Com certeza, já pratico isso aí. Só não algumas coisas, mas eu já pratico. Não tô nem aí pra ninguém pra nada. Pois é, porque é uma forma bem prática de você não se preocupar com os problemas, né? Em vez de tentar resolver E os também até de problemas, se livrar de alguns, né? exatamente, acertou em cheio. Em vez de ficar se preocupando com as coisas à toa, finge que elas nem existem e deixa o pau torar, deixa o pau cantar, entendeu? Deixa rolar, como a galera fala. Deixa rolar, deixa Deixa acontecer, acontecer tchau. naturalmente. Pois é, não deixa de ter o problema, mas aí você vive melhor. Você vive de uma maneira despreocupada. Perceba que a maioria das preocupações, a maioria dos problemas estão, ó, só aqui na nossa mente. Às vezes a gente transforma uma coisa que é pequena numa coisa enorme. Então, se a gente aprende a controlar a nossa mente, o resto, ó, vai acontecer O de resto é boas. resto. Não é que você não vai mais resolver seus problemas, mas você aprende a ter uma tranquilidade, cara. Eu conheço pessoas que, por exemplo, quando faz uma compra parcelada, né? Digamos, eu comprei um notebook de 2 vezes. Aí você paga a primeira. Enquanto você não paga a segunda parcela, você fica com aquilo na cabeça, né? Oh, meu Deus, tenho que pagar a segunda parcela. Talvez os pais de vocês sejam assim, alguns dos pais de vocês. Fica com aquilo na cabeça, se preocupando. O pirro, ó, não tô nem aí. No dia que chegar a segunda parcela aí, eu pago. Se eu tiver dinheiro, se eu não tiver também, eu não pago. E tá de boa. O mundo não vai se acabar por causa disso, não. O mundo não vai se acabar porque você deixou de pagar a parcela do seu notebook. Você não vai ser nem a primeira, nem a última pessoa. Ah, professor, eu namoro, aí eu peguei um chifre. O mundo acabou. Meu namorado ou minha namorada me traíram. Não, cara. Traiu. Pegou o chifre. Ah, termina. Arranja outro, ou então continua. Deixa rolar. A vida é isso mesmo, entendeu? A vida é isso mesmo. Não precisa Um ficar animal se sem preocupando chifre com é um ser indefeso, não é mesmo, professor? exatamente. Porque se você Eu fica se já ia preocupando. falar isso. Se você Essa fica é a se minha preocupando. filosofia de vida, velho. É, A nossa. exatamente. A Clara tá dando uns argumentos bons aí, ó. Se for um agiota e a pessoa não se preocupar, aí morre, né? Mas não é que não se trate de você não resolver as suas coisas. Você pode resolver, só que você não deve ficar se atormentando com isso. Entende? Não deve ficar se atormentando. Você deve ter em mente que se você tiver o dinheiro, você vai pagar. Você vai fazer o possível para pagar. Mas chegou no dia, você não teve, e o cara vai te matar, pronto, tu vai morrer, tu vai fazer o quê? Vai morrer, entendeu? Não tem muito o Pede que mais fazer. prazo, né, não? É você Só tentar que no vai que com der. juros. Exato. É você tentar. Parece uma coisa meio surreal, porque a gente não está acostumado com isso, né? Mas o que o pirronismo está falando é uma coisa muito prática. Se preocupe com aquilo que vai, de alguma forma, interferir na sua vida. Né? A gente pode resumir o pirronismo em duas coisas. Né? Primeiro, a gente não deve sair por aí falando das coisas que a gente não sabe. E, segundo, a gente deve aprender a ser indiferente, a não ter certeza, não confiar nas pessoas, não confiar na gente. A gente deve levar essa vida de boa, não se importando se coisas boas ou ruins acontecem nas nossas vidas. Se não existe uma verdade, se não existe certeza, a gente vai tentando se adaptar e vai tentando viver da melhor forma possível. Ok? Então, esse é o pirronismo. Já está estourando aí um pouquinho o nosso tempo. Depois daqui vocês têm aula novamente, né? Então, eu encerro por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não?
Pois é, Não. também queria desenvolver essa vibe aí. Beleza, pessoal? Então encerramos o pirronismo. Na semana que vem, vou só adiantar aqui para vocês, ó, a gente vai estudar uma escola filosófica que inspirou a série mexicana Chaves, que eu acredito que todo mundo aqui A novela mexicana? assistiu. A série mexicana Chaves. O Chaves. Turma do Chaves. Eles não é brasileiro, não, professor. Não. Não. Nunca na não. vida. Meu Deus, Evelyn, por favor. Não, Evelyn. E Então, o nome do Chaves não é Chaves no México, gente. Não, Babado. com certeza. Eu pensava que era então, ó, brasileira. Então, ó, essa escola que a gente vai estudar, o cinismo, inspirou o Chaves, certo? Inspirou. Espero que vocês consigam reconhecer em que aspectos uma conseguiu influenciar a outra. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação, gente. Bom fim